Isso. Então, hoje a gente está aqui reunido nesse podcast, né, com o objetivo de comemorar os 4 anos da nossa amada, querida clínica, né? Mas lembrando também que essa história não começou só há 4 anos atrás, e já vem de muito tempo, de anos, né? Então, a gente sentou aqui, um momento difícil até de acontecer, reunir nós 3 numa mesa, sentado, e junto com a Dani também, nossa administradora da clínica, para a gente relembrar um pouco e contar para vocês um pouco da nossa história, qual foi o objetivo da criação da empresa, da clínica, quais foram os nossas principais metas, e vamos começar lá de trás, mostrando como isso aconteceu. Por hora, coisas planejadas, coisas não planejadas, coisas que os destinos nos reuniu. É isso aí, eu conheço o Rafael, acho que desde 2006, 2007, quando ele acabou de sair da residência. Nós trabalhávamos na Carlos Correia naquela época, que era a maternidade que nos abraçou. Tínhamos um grupo já bom de obstetras, e aí nós fomos convidados para montar uma maternidade dentro do Ilha, que na época chamava Clínica Jane ainda, né, que ficava ali no Pantanal. O Rafael conta a história, que eu pedi muito para ele fazer curso de ultrassom e vir trabalhar com a gente lá no ultrassom que a gente tinha, que eram umas máquinas muito pequenas ainda. A gente começou com um aparelhinho de ultrassom preto e branco, né? Aparelho muito pequenininho, na época da doutora Cecília, doutora Isabel, que também nos abraçaram lá na maternidade. Mas conta pra gente essa história aí de como você começou, Rafael. Então, eu recém-formado, né? Florianópolis ainda era um campo difícil pra gente começar, recém-formado. E aí eu recebi essa proposta de ir para Carlos Correia. E aí lá eu ouvia falar de um tal de um doutor Ivo, né? Eu imaginava que ele na época tivesse uns 60 anos. Uns 80 anos. Até que eu conheci de fato. E aí descobri que ele era o Júnior, né? A gente não tinha informação de ultrassonografista. Ele falou que teria um aparelho lá, que estava saindo uma das sócias, né? E que teria local para começar a trabalhar. E assim eu fiz, né? Fui para São Paulo, foi quando eu comecei a estudar ultrassonografia, né? Isso daí, um ano depois, a gente foi convidado para abrir a maternidade lá no Ilha. No Ilha. Que antigamente era a Jane. Montamos um grupo de obstetras. A gente montou o serviço de ultrassom, isso, né? Montamos o serviço de ultrassom lá na Clínica Jane. E aí, depois disso, 2008, veio o Fernando. Em 2008, acabou a residência. Eu estava terminando a residência. E o Rafael, né, muito mais velho que eu, por sinal, ele era um dos meus chefes na residência do meu staff, né? E aí, um dia ele chegou para mim e falou, ó, estamos com o serviço lá da maternidade, e me convidou para incorporar ali o corpo clínico, né, dos obstetras e tal. Eu imediatamente aceitei, como ele disse, eram outros tempos em Florianópolis, era difícil da gente adentrar o mercado de trabalho. A cidade era bem fechada nessa época, né? Se a gente não pertencesse a grupos médicos aqui, a gente era meio complicado. Então, imediatamente, eu aceitei e ali a gente começou a trabalhar. Peguei o plantão dele, porque ele já estava passando o plantão, né? Cheguei na janelinha, peguei um plantão de segunda-feira à tarde. Falei, não posso deixar passar essa oportunidade. E ficou até agora, né? Até agora, quinta-feira passada foi meu último plantão, né? Não sabia. Acabei de descobrir. Ainda tô no corpo clínico lá, né? Agora que você abandonou o meu plantão. Agora que eu abandonei seu plantão. É uma coisa de... eu falo fiel. Que... É uma coisa de... Como se diz? É a camisa mesmo, né? A gente começou aquilo ali, né? Mesmo eu não estando desde o primeiro ano, eu tô desde o começo. Sim. Então, assim, aquilo ali, a gente cresceu como profissional ali dentro. Aí a gente conseguiu juntos, todos com o grupo todo, né, do Ilha, fazer um nome muito bom, né, de parto humanizado lá no Ilha. No hoje, Ilha, né? A gente criou um nome muito legal. A gente cresceu todo mundo individualmente, né, e como grupo, né, a gente conseguiu botar a obstetrícia de Florianópolis no cenário nacional. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque realmente a gente ficou no cenário nacional de uma boa assistência obstétrica, né, de uma boa assistência
ao parto. E os nossos números de parto normal eram muito bons, Muito né? bons, né? Eu acho que foi o nosso grande diferencial ali, que foi a nossa proposta inicial, é quando a gente viu que na cidade não tinha nenhuma maternidade que oferecesse esse tipo de serviço na época, né? Que da parte do parto realmente humanizado, da gente focar no parto normal. Então, acho que isso acabou trazendo muita visibilidade pra gente na época e a nossa equipe mesmo, né? Que a gente sempre batalhou muito para manter Para ter uma equipe bem unida e com o mesmo propósito, né? Com o mesmo propósito. Então, a gente sempre trabalhou muito isso na época a gente coordenava os plantonistas, né? E quem às vezes ainda tinha um ou outro ainda que não se adequava e por si só saía, né? Ou se adequava ou saía, né? Ou saía. Vimos muito que a gente jamais imaginaria que se adequariam e depois se adequavam. E concomitantemente também eu tive a minha entrada no Hospital Universitário, da Universidade Federal. Eu fui aprovado no concurso público lá e passei a fazer parte do corpo clínico do Hospital Universitário, onde a gente tinha formação igual na Carmela Dutra, que o Rafael trabalha, das formações dos novos profissionais médicos, né, dos residentes, que iam se tornar especialistas. Então, a gente conseguia, de uma certa forma, filtrar, né? Saber quem que tinha a cara e a coragem de fazer parte desse grupo também. Então, essa história parte em comum de nós três, e daí a gente vê ainda seguindo junto, mas futuramente cada um seguindo um pouco também da sua individualidade no acompanhamento dos seus pacientes, né? E que até então você não era nosso sócio ainda nas clínicas, né? Nas clínicas, não. Aí depois, quando a gente foi abrir a Bela Ilha, foi em 2014. Foi em 2014. 2014, Mas eu já era sócio da pessoa jurídica, da né? Bela Medicina. Da Bela Medicina, né? Isso. E aí, quando foi lá em meados de 2014, início de 2014, lembro até que foi posso estar enganado, mas assim, acho que a minha memória é melhor que a sua. Que a gente estava na sua casa. Quando a gente decidiu, foi um aniversário meu. Aniversário, Foi lá na Praia da Solidão. A gente tinha alugado uma casa lá para comemorar meu aniversário, juntamos Mas eu não a fui, galera. eu não fui nesse dia. A gente convidou depois, na época. Depois a gente foi lá na sua casa, no apartamento aqui que você morava. E a gente fez convidou um arrozinho daqui, né? você fez aqueles arrozinhos que você fazia lá pra nós. E aí você nos convidaram, vocês falaram, Fernando, nós vamos fazer aí uma clínica nossa, né? Era você, o Ivo, a Juliana, a Simone Ribas. Éramos uns 8 sócios, né? Mas depois, né? Esse início, e vocês queriam que eu tomasse parte, né? E eu fiquei... Foi a força. Foi a força. Foi a força. Pegamos o cheque do seu chamado, confiscamos o cheque. Eu lembro de entregar o cheque na mão do Rafael lá no estacionamento da maternidade. E vocês pensaram em pôr uma clínica? Então, a gente trabalhava... Por que a gente pensou em abrir essa clínica lá? Porque a gente trabalhava numa sala muito pequena, né? Era uma sala muito apertadinha, um pouco úmida, com muito pouco espaço, sem muito conforto para os pacientes. A gente só tinha um aparelho de ultrassom. A gente só tinha um aparelho de ultrassom. Consultório em si, né? Cada um tinha seus consultórios em lugares diferentes. E aí a gente descobriu que estava para alugar aquela área ali do Hospital Ilha, que era da filha do Dr. Graneman, da Jane Graneman. E aí nós alugamos aquela parte ali e reformamos toda para fazer os nossos consultórios. E aí que começou a dar uma mudada no nosso padrão assim de atendimento, na qualidade. Contratamos a Dani para ser nossa administradora. Para variar, eu lembro do Ivo me dando coragem, né? Eu falei, cara, não vai dar, não tenho grana para aquilo. É muito grande a clínica, né? Na época eu achava, meu Deus, a gente não vai ter que a gente tinha acabado de comprar um ultrassom novo, lembra? A gente foi com o Neme, daí a gente comprou um Samsung, o V10. E aí a gente já estava endividado pagando aparelho. Aí quando eu estava quase pagando, a gente abriu a clínica. Foi isso. Sempre me empurrando. Vamos que vai dar certo. E aí nessa a gente sequestrou o cheque do Fernando. Ele falou, não, você tá dentro. Não tem que fazer, uma força, mas, né? Ainda bem, né? Ainda bem que vocês tomaram essa iniciativa, porque eu tava numa época acabando de construir a casa, esperando o filho, mulher grávida, então assim, a questão financeira tava bem puxada, né? E aí quando eu vi, meu cheque voou. Já foi. Falei, agora não tem jeito, então tem que seguir. Isso aí, entraram sócios, saíram sócios, né? Acho que a gente chegou a ter quase 16, né? 16 médicos trabalhando junto com a gente. Bem maior do que a Futura Bela, né? Maior do que a Futura Bela. Ficamos lá de 2014 a 20, né? A 2020. A gente... 14 a 26 anos. A gente decidiu em julho de 19, né? Montar a clínica, a Bela.
E aí, quando a gente engatilhou o processo todo, até para desfazer ali a sociedade da Bela Ilha, da antiga Mas Bela antes, Ilha. eu lembro que antes eu já comecei eu já tava querendo ir pro lado de hormônio, essas coisas. Né? Lembra que eu verdade, falava pro você Fernando já assim, tá- pô, tô ficando velho. Verdade. Tô ficando velho, meus pacientes estão ficando velhos junto comigo. Eu preciso entender mais de hormônio. Comecei a ir para aqueles congressos do Hormogin, não Voltar via frustrado, nada, voltava voltar frustrado. frustrado, Fui uma, lembro duas, bem. 3 vezes. E aí decidi ir para Salvador, né, o quando você MECO, foi no- estudar sobre os implantes Elcimar hormonais, lá com o Dr. Elcimar. E a partir daí conheci um outro colega médico lá que fazia integrativa. E comecei a me interessar muito por isso e já entrei na pós-graduação, fiz o introdutório e após o Dr. Ítalo Rachid em São Paulo. Escutei muita coisa dos outros, né? Que eu tava fazendo pseudomedicina, que eu ia virar charlatão, sei lá o que, estudando essas coisas. E hoje tem um mundo de gente fazendo gente, isso. né? Não atrás tem da boa gente. boa memória para algumas coisas, mas para outras ele tem. Mas essas palavras eu lembro exatamente as pessoas que me falaram Eu isso. lembro muito bem de quem falou isso, né? E Inclusive, dois colegas. Já teve com parente Juné. que consultou contigo, né? Verdade. Tipo, Mas procurou. isso foi uma divisão de águas. Eu acho que pelo menos na minha carreira, como ginecologista, já era ultrassonografista desde a residência, mas o que mudou muito foi essa visão integrativa. A gente tinha uma nutricionista muito boa, que era a Fernanda Machado, que trabalhava com a gente, que também trocava muita ideia com ela, era muito legal, aprendi muito com ela também. E aí, a partir daí, a gente foi entrando nesse mundo da integrativa. O Rafael já começava a gostar um pouquinho disso também, né? O Ivo começou a abrir um pouco meus olhos, falou, cara, vai lá, vai abrir lá os com- olhos, não. Ele É, não pra dava variar. a gente E não de- dá pra de variar, informação, né? empurrando a gente, né? Sai da zona de conforto, Sai da zona de vai, conforto, vamos. vai. E aí... Mas é que antes disso você já tinha feito medicina fetal. eu já tava... Você já não tinha mais feito muito- Não, o ecocardio você ecocardio fez já. depois, já? Não, eu já tinha feito ecocardio, já estava com todo. Então eu comecei, né? Na verdade, a formação principal sempre foi na obstetrícia, né? Até porque a Carmela foi onde sempre me puxou para esse lado também. E a própria clínica a gente precisava também, né? Então, na época, a parte do morfológico, lembro quando começou a surgir ainda o exame morfológico, a gente ainda não tinha quem fizesse, aí que eu comecei a correr atrás mais da parte da especialização da medicina fetal. Da né? medicina fetal. E aí fui para São Paulo várias e várias vezes. Aí foi quando eu fiz o título de ultrassom em GO, que era até para a gente poder Fazer ultrassom. poder fazer ultrassom por alguns convênios aqui. E aí depois disso acabei gostando. Aí embalei, fiz mais uma especialização que foi a de medicina fetal de fato. E aí depois por último foi quando eu resolvi fazer a de ecocardiografia, né? Que era a cereja do bolo que faltava para realmente, né, do ponto de vista da gestação de alto risco, aí a gente tá bem respaldado na clínica, né? Ter praticamente todos os tudo, né? serviços, a gente tem todos os exames e procedimentos ali que a gente precisa na clínica. A gente hoje em dia consegue ter, né? 99% das coisas a gente resolve ali, né? No nosso ambiente. E aí, dessa questão da integrativa que ele começou a falar, eu comecei muito pela obstetrícia também, né? Eu comecei a ver muito mais pela questão dos pré-natais, de ver o pré-natal de uma forma mais integrativa mesmo. Então, começar a ver, personalizar o atendimento das gestantes também, pensando nesse lado, né? E aí, hoje em dia, logicamente, acabei levando para a ginecologia também. É inevitável a gente não ter como não misturar, né? Que na verdade Você a gente começa a muda estudar, a visão, né? muda a gente visão, muda a né? forma de ver o paciente. Eu acho que uma coisa que a gente mudou muito nesses anos é essa questão da gente trabalhar muito mais com a prevenção, né? Realmente a gente trabalha muito mais hoje em dia com saúde do que com doença, né? Então, acho Isso eu falo muito. É, Vamos investir, né? O paciente reclama às vezes da formulazinha, que é meio cara e tal, mas vamos gastar dinheiro para prevenir doença. Gasta na saúde para evitar o gasto lá na doença, lá na frente. Exatamente. Então, esse ponto eu acho muito, muito legal da medicina integrativa, da gente hoje em dia trabalhar com isso, né? De prevenção, né? Que eu acho que deve ser a base da medicina, né? E aí, depois de alguns anos, lá na Bela Ilha, trabalhamos muito. Né? Foram longos anos lá, sempre evoluindo. Decidimos evoluir mais uma vez, né? Mais uma vez, o livro empurrando. Aí foi bem da parte administrativa, eu acho, né? Como eu e você administrava o SIGO, que era dos plantões dos obstetras, e nós dois também junto na Bela Ilha, a gente começou a achar que estava meio estagnado, que já não conseguia oferecer tanto conforto para os pacientes. Aí a gente começou a conversar com a Dani, número, fala daqui, fala dali, e aí a gente decidiu
dar um passo, eu acho que foi o maior passo que a gente deu, né? Porque a gente mudou a clínica bem no meio da pandemia, né? Foi, a gente decidiu pré-pandemia, né? Pré-pandemia. A gente decidiu, e aí quando a gente foi dar a passada, que já tava tudo resolvido. Tava começando a pandemia, né? Foi em março, por aí, fevereiro, março. E aí em 45 dias, eu acho que 50 dias a gente fez toda a clínica, não foi? Foi isso? Foi sim. Foi isso mesmo. Eu lembro porque a gente fez os móveis muito rápido. Foi. E graças à construtora que conseguiu montar do dia pra muito. noite aquelas paredes de drywall, Graças a auge do Dani que Covid, botava a cara a tapa lá pra receber móvel, pegava um Covid. Não, lembro até do dia móvel, entre um móvel e outro. No dia que ligaram a luz da Bela, lembra? Que a gente tava preocupado que estavam querendo montar móvel e não tinha luz dentro da clínica. E ali também, eu lembro da mesma coisa, você puxando, falar, eu acho que a gente chegou num ponto, realmente a gente brigou o máximo possível ali pela Bela Ilha, né? A gente tentou de tudo e realmente estava numa estagnação e a gente queria... Eu acho que foi um momento de evolução, assim, né? A gente chegou num ponto de querer oferecer mais para os pacientes, dentro da nossa evolução que já estava acontecendo, ficou limitado ali, a estrutura ficou limitada e aí foi quando o Ivo Agora me tá começando convidou. a ficar pequeno de novo. Aí, ó. Ai, meu Deus, dá até calafrio. Dá até calafrio aqui. E além da estrutura, vocês como médicos, né, evoluíram. Sim. Eu acho que essa mudança foi necessária para isso. É que essa mudança, às vezes, como médico, a gente não observa tanto, né? Eu escuto mais dos outros falarem do que da gente, né? Eu tenho pacientes que às vezes ficaram muitos anos sem consultar comigo, quando voltam, nossa, doutor, mas tá tudo diferente, Então, E aí... não só a estrutura, mas a forma de atendimento, né? A visão da gente é completamente diferente, né? Outra coisa também, né, é a boa aceitação do nosso paciente, né? Que quando a gente opta por dar um passo à frente, sempre fica com um passo atrás, um pé atrás, né? A gente sempre fica com aquele receio. Será? E aí quando você vê a coisa funcionando e você tendo o retorno do seu paciente, todo mundo elogiando o serviço, elogiando a clínica, elogiando o atendimento, sugerindo coisas, né? Você vê que você está no caminho certo, isso vai te impulsionando, né? Sim. Então, eu acho que talvez, ele falou aí daqui 4 anos, talvez, não sei, né? Talvez no ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, não sei. Mas a roda anda para frente, né? Sim. Então, eu acho que para trás nunca mais. Agora daqui é só para frente. Eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais rápido, né? Cada um na sua modalidade ali de atendimento, mas a gente está evoluindo muito rápido. A gente está estudando mais. O Rafael está fazendo pós-graduação de medicina do esporte. Eu fiz depois da longevidade e nutrição. O Fernando vai começar a fazer agora também, né, Fernando? Já mandei te inscrever. E o que eu ia falar? Eu acho que uma coisa que eu tenho muito orgulho de nós todos ali dentro, incluo também você, Daniela, que eu acho que a gente tem uma sintonia muito boa. E o que me deixa muito feliz, às vezes a gente tá com um perrengue, precisa botar um DIU, tirar um DIU, quebrar um galho um do outro. Isso eu falo com carinho mesmo do coração, porque essa parceria que a gente tem de um ajudar o outro, eu acho que é muito importante. Muito, muito importante. Isso dá segurança no nosso atendimento, né? Porque eu, pelo menos, me sinto humilde, assim, de se qualquer dúvida eu peço pro Rafael, peço pra você, e isso dá segurança pro paciente, porque ele tá lá dentro, até hoje, eu falei... Quantas vezes a gente chama, vem cá, me ajuda Eu aqui, tenho né? uma paciente que vai ter bebê agora no final de agosto, e eu vou estar chegando de viagem. O que eu falei? Não, você vai ficar tranquila. Você vai ficar tranquila, que você tem meus 2 colegas aqui, que se eu fosse ganhar bebê, seriam os 2 juntos, provavelmente. Se eu fosse ter outro filho, os 2 estariam presentes, mas fica tranquila que você vai estar muito bem abraçada aqui, e não precisa ter nenhuma preocupação, né? Junto com a Marli também. Não, isso aí é uma coisa que não tem preço, né? A gente vê que cada um de nós aqui torce pro sucesso do outro, fica feliz quando o outro alcança, né? A gente não tem essas vaidades entre nós, né? Nunca tivemos essas vaidades de ser melhor um que o outro, de produzir mais um que o outro. Então isso aí não tem preço, por isso que a sociedade dá certo. E há tantos anos nunca tivemos nenhuma desavença mais séria, de ideias, às vezes a gente discorda, mas nada mais que isso. E isso se estende às nossas famílias, né? Nós somos amigos há muitos anos. Antes de mais nada, antes de sócio, nós somos amigos, né? Há muitos anos. Então, isso é o que não tem preço mesmo, né? Por isso que as coisas dão certo.
Acho que falando mais aí um pouquinho eu acho que um pouquinho mais aí do que cada um faz. O Fernando hoje em dia é muito mais focado aí no parto normal. Acredito que hoje em dia eu acho que o melhor médico obstetra para parto normal da cidade. Tem uma experiência muito grande, já me ultrapassou de longe. A coisa que eu falo, me escolheu, né? A gente não, acho que a gente não escolhe as coisas escolhem a gente. Então, assim, eu ainda, né, faço muito obstetrícia. Eu gosto de fazer, às vezes pensar em fazer outra coisa, medicina do esporte, integrativa, tudo me chama atenção também, mas o que realmente mexe comigo, assim, ainda é obstetrícia, né? Eu falo ainda porque a gente tá envelhecendo, então já não tem mais aquele pique das madrugadas, virar à noite. Depois atender o dia inteiro. Mas é o que ainda mexe comigo, assim, né? O que ainda me empurra, né? Então, eu procurei nesses anos aí, já são 20 anos, né? Trabalhando com gestantes, com bebês, assistência ao parto. Então, mas é ainda o que mexe comigo. Dentro dessa evolução, começou a fazer ultrassom. Dentro da evolução, ia falar isso sempre falou dentro da evolução, a ultrassonografia é necessária hoje. Eu falo que hoje é meu terceiro braço, né? Exatamente. Não tem como você fazer uma obstetrícia de qualidade hoje fazendo um mínimo de um exame de imagem, né? Que você fica mais seguro, você dá segurança para o seu paciente. Então, assim, outra vez, né, impulsionando, um dia o Rafael me ligou e falou assim: Fernando, se você não for para ser sócio do ultrassom, não mexa no ultrassom. Eu falei, sim senhor, fui lá e comprei o ultrassom dele. E a partir daí eu fui fazer também, fui estudar um pouquinho de ultrassonografia, né? Que hoje eu acho que é um diferencial, né, no nosso atendimento lá, pré-natal, você proporcionar isso para o paciente e principalmente para mim, como obstetra, é uma tranquilidade tremenda, né? Segurança, né? O teu paciente, ele já nem espera que você não vá fazer ultrassom. Ele nem que seja para dar uma olhada, né? Não quer dizer que você vai fazer o ultrassom, laudo, né? Mas... Cara, hoje aconteceu a situação lá no consultório de manhã que a luz acabou um pouco, caiu. Eu falei, pronto, posso fechar minha agenda e ir embora, né? Porque sem ultrassom... Sem luz, o paciente, ele espera isso, né? Hoje ele espera que ele vai chegar lá e vai dar uma olhada no bebê. Nem que for para tirar uma fotinha, nem que for para saber é importante para a gente mesmo, que de vez em quando, quantos pacientes, de repente, do nada, sem mais nem menos, você pega uma diminuição de líquido amniótico que vai determinar ali você resolver interromper a gestação. Aconteceu essa semana, foi um bebê, foi uma injustiça até, né? E a semana passada eu realizei uma manobra de versão cefálica, o bebê que estava sentado, virei na barriga e estava tudo bem. Fui fazer o controle 2 semanas depois, peguei um restante de crescimento, um oligodrame. Então, assim, se você não tem essa condição, consultório, isso ia passar batido. Isso ia passar batido, poderia ou não dar algum problema, mas assim... Provavelmente daria. A segurança que isso traz para... O paciente gosta porque é um exame que ele vai ver o bebê. E a gente gosta porque eu vou para casa tranquilo, que eu sei que o bebê está bem. Então, isso é... E te digo mais, pensando até na questão da comodidade dos pacientes, né? Nossos pacientes hoje em dia são mulheres profissionais, que trabalham, então o tempo dessas pacientes vale muito, né? Então, o fato dela não precisar sair dali para agendar o exame, para marcar o exame, para depois... Alguns ainda dão laudo depois, né? A gente sempre faz o laudo na hora, então eu acho que a gente acaba otimizando muito o tempo da paciente, além da questão da segurança. Eu acho que isso também é bem legal. Além disso, também nós temos a questão das parcerias que a gente tem na clínica também, né? Pra você ver, uma medicação pode ser feita ali, né? Às vezes... Então, assim, essa questão do tempo, né? A gente, às vezes, tem um acesso ali e faz uma medicação, faz uma reposição de ferro, faz uma vitamina. E a paciente não precisa deslocar, ir para um outro lugar fazer isso. Sim, né? Tem o suporte ali da parceria ali da clínica do andar da gente, que é da Valverde, que a parte de reposição de vitaminas, que a gente faz tanto em gestantes quanto as não gestantes, né? Porque acho que às vezes o paciente não tem noção do quanto ele está bem segura pela experiência. Eu diria mais de vocês, que eu parei já de fazer obstetrícia há mais tempo, principalmente de alto risco. Vocês trabalham em hospital público, né? E
Eu acho que obstetrícia, fazer parto normal, fazer cesariana quando dá tudo certo, é muito fácil, né? O problema é você estar na mão de um profissional que vai saber resolver uma intercorrência, uma emergência e ter capacidade, cabeça fria para realmente conseguir dar todo o suporte que aquele paciente precisa, né? Isso eu admiro muito em vocês, por ter essa capacidade de fazer isso. Eu, como saí da obstetrícia, a gente vai mais parando de estudar tanto, né, obstetrícia. Certo que os nossos pacientes são pacientes muito, eu digo, muito bons, assim, né? Que já nos conhecem, já seguem essa linha. Então, Você falando de experiência, né? O tempo passa muito rápido, né? Mas quantos anos de experiência a gente já tem, né, Rafael, em obstetrícia? O Ivo também trabalhou com obstetrícia há muito tempo. Agora ele não está tendo tempo mais para isso. Mas era um excelente obstetra também. Ainda, né? Não perdeu a mão ainda. Ainda tem as pacientes queridas que ele escolhidas. É igual andar de bicicleta. A gente não esquece, né? Mas para você ver, o Rafael hoje ele é chefe do serviço de ultrassonografia, medicina fetal. Não sei, às vezes nem você realiza isso. Que é responsável da Carmela Dutra, que é a maternidade de referência do Estado. Então, assim, tudo que é encrenca do Estado cai na mão dele. Olha a experiência que ele tem, né? E em relação a isso, quando eu vou encaminhar minha paciente para fazer um exame morfológico lá, uma ecocardiografia, quem que você sugere? O Rafael. Porque ele é meu sócio? Não, porque é o cara que tem experiência pra caramba, né? Que já viu de tudo. Você já se pegou pensando assim, o que você ainda não viu? Sempre tem. Cara, mas assim, mas é difícil, mas né? Você começa essa questão, você fala da experiência, é muito isso, né? Do tipo de já ter visto. Eu também tive excelentes professores, ainda tenho, apesar de eu ser o chefe da residência. Quem era o meu chefe antes, que é o Dr. Dorival, ainda está lá no serviço. Então, eu tenho sempre tive uma rede de apoio muito grande dentro da própria Carmela, profissionais extremamente experientes e que me ajudaram muito, né? Me ensinaram muito e continuam me ensinando, né? Continuam lá me ajudando nessas situações que a gente sempre vê o difícil. Mas essa questão da experiência é muito disso. Eu já vi um caso igualzinho e aconteceu isso. Um passo à frente, né? Você sabe que você tem um banco de dados de um livro dentro do seu cérebro, né? Porque você tem um olho que você bate e lembra? O Rafael acha cabelo em casca de ovo. Aquele caso da veia de galeno? Sim. Que eu tava fazendo ultrassom na minha paciente, 20 e poucas semanas, eu olhei aquele cérebro um pouquinho diferente, liguei o Doppler, não sei o que é, mas não tá normal. O Rafael, quando ele começou a fazer ecocardio, deu vontade de mandar parar as pacientes lá, né? Meus bebês eram tudo saudáveis, depois começou a aparecer coisa. Mas encrenca. Essa da veia de galeno, ele falou, não, esse é aneurisma de galeno, você tem certeza? A gente abriu o livro. Lembra? Eu lembro até Por hoje. acaso, eu botei a mão no meio do livro e eu abri. E deu exatamente na página do aneurisma da veia de galeno. A foto era igualzinho, assim, que eu tinha tirado. E eu também, né? Trabalhei ali no hospital universitário, no HU, que também é um hospital referência aí de terciário, né? De gestação de alto risco ali. Quantos partos você fez no HU? Não deve nem ter perdido a conta. Tem ideia, cara. Tem ideia. Mas foram 12 anos, né? 12 anos trabalhando lá. Então é muita situação, muitos partos, situações inimagináveis, histórias. Se a gente for fazer um livro aqui, cara, dá uns 3 livros de história. É por isso que eu falei, a experiência de vocês trabalhando em hospital público, então, vocês geram um número de pacientes e de casos difíceis. Ironicamente, essa semana, por acaso, eu peguei e aí eu consigo puxar no relatório da Carmela de todos os exames que eu fiz desde que eu entrei lá. E eu vou puxar só o número. Eram 36 mil exames que eu já fiz de ultrassom na Carmela. Imagina. Entre ultrassom, procedimento, os procedimentos invasivos, invasivo de mama também, que lá na Carmela também tem essa vertente forte, né? Eu faço bastante. Mas a gente não pode esquecer a parte diagnóstica que a gente tem na clínica também, né? Que vocês... exatamente. Mas aí, faz nossos números na clínica, tireoide, punção de nódulo de mama, punção de tireoide, né? Então, isso aí a gente agrega muito, né, paciente. Pensando, a gente tem uma patologista de... Tem uma patologista própria, né? Que vai lá. Que por um acaso a esposa do Ivo. Doutora Ana Paula. Que também a doutora Ana Paula, também experiente, não lhe falta, porque ela também faz parte, professora da universidade, especialista em fígado, uma das poucas, né, que a gente tem,
na cidade e tem experiência aí também de mais de 20 anos. Acho que ela é a que mais faz punção de tireoide, mama no Tireoide HU. no HU. Imagina a tranquilidade. Eu que não fazia tireoide, né? Então, eu também impulsionado pelo Dr. Ivo. É que eu fui fazendo muita coisa pela necessidade, né? Sim, Comecei então, trabalhando no essa- hospital público, logo que eu cheguei aqui, no posto de saúde em Biguaçu. É de lá que a gente se Por conhece. que Floripa? Por que Floripa? Ah, mas daí essa história é longa. Então, eu sou do Paraná, passei na faculdade já com 17 anos e fui estudar em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fiquei 8 anos lá fazendo medicina e a residência, e aí não tinha parente médico, não tinha para onde ir. Um amigo meu falou, pô, entra na Marinha, eles pagam um ótimo deslocamento para você ir lá para Paraná, para Santa Catarina, e o meu pai tinha um apartamento em Camboriú, e eu queria ir morar em Camboriú, né? Era a praia que eu sempre ia, e por acaso, como eu já era especialista, me colocaram aqui em Floripa. Eu vim brabo pra cá. Hoje eu adoro Floripa, me sinto manezinho praticamente. Teve meus filhos nasceram aqui, tudo. Mas foi por causa da Marinha que eu vim pra cá, aí acabei me casando, a Ana Paula fez residência no HU, e aí a gente já ficou aqui. Aí comecei a trabalhar na Carlos Correia, alguns anos depois de formados. Fiquei 1 ano só na Marinha, né? Não me adaptei. E olha que é todo certinho, hein? Algumas coisas ele trouxe da Mas aí o meu primeiro trabalho fora da Marinha foi em Biguaçu. O Fernando trabalhou em Biguaçu. Você acredita, Dani, que o Ivo trabalhava em Biguaçu e eu também. Sério? E ele lá era o, tipo assim, estrelinha, né? Só fazia colposcopia e ultrassom. E ultrassom. E o cavalo aqui fazia todo o resto, né? Fazia todo o resto, né? E tinha que ficar pedindo favor pra ele lá, ô, encaixa aí ultrassom, encaixa Mas aí. é por isso que eu falo, eu lembro disso de Biguaçu, porque as necessidades foram me tornando quem eu sou hoje, né? Chegavam lá um paciente, pô, tem que fazer uma colposcopia. Quem que faz? Ninguém. Então, tá, deixa comigo que eu vou pra São Paulo fazer curso. Eu ia pra São Paulo, fazia curso e voltava fazendo colposcopia. Mas você sabe que esse negócio de só você fazer colposcopia lá, e às vezes eu queria encaixar uma colposcopia e não tinha vaga, eu falei, eu vou também fazer esse curso. Eu fui lá pra Cetos, que aí eu comecei a fazer lá a colposcopia dos pacientes lá, sem ter que pedir encaixe comigo, entendeu? É igual ultrassom, né? Ultrassom é a mesma Preciso coisa. fazer ultrassom de tireoide. Pô, vou pra São Paulo fazer. Daí eu fui pra, exatamente, também. acho que foi pra Ribeirão. Sim. Fiz curso de ultrassom de tireoide do abdômen, da mama, e aí hoje eu faço Ultrassom de ultrassonografia geral. E agora até do lipedema, até a perna. lipedema. De corpo Antes inteiro. começava no pescoço, parava Parava na na pelve. pelve, agora chegou até a perna. E aí a gente vai ver da história, a bagagem que a gente vai acumulando, né, hoje em dia, né? Tipo, e isso que você fala da necessidade, a questão de mama também, nunca foi pensado também pela Carmela, foi uma necessidade do serviço, a médica que fazia a parte de diagnóstico, de punção, biópsia, ela saiu da maternidade, pediu para sair da maternidade, e aí um chefe lá, você sabe fazer? Falei, não, mas eu tenho sempre disposição para aprender. Falei, me dá 2 semanas que eu tô de volta. E aí, como fui lá para São Paulo, mesma coisa, né? Fiz a especialização lá, voltei também com um colega ali na maternidade que já fazia, e aprendi bastante com ele também, e aí também comecei essa parte do diagnóstico, que você faz bastante ali na clínica. faço muitas na Carmela, hoje em dia eu faço bastante também. Então a gente vai acumulando uma bagagem bem legal, né? Por que você veio parar aqui, Floripa? Então, na verdade, É porque ninguém é daqui, né? ninguém é daqui, né? Eu, original do Rio, né? E o Rio todo mundo conhece, né? Belezas naturais e um pouquinho de violência. Então, eu sofri um assalto, eu e a Priscila, umas 2 ou 3 vezes ao longo do último ano de faculdade da gente. E aí a gente, na época, só namorava, e quando terminou a faculdade, quando a gente começou a época de fazer prova de residência para fora, a gente combinou de, olha, vamos fazer para fora, porque no Rio a gente não vai ficar mais. E aí também foi o destino que nos trouxe para cá, né? Aí você fez a residência aqui. Eu fiz a residência para cá. Eu me formei num dia, na verdade, ainda tinha aquela história que as faculdades, eu fiz na Federal Fluminense, lá no Rio, e aí com isso a gente sempre tinha greve e atrasou um pouco a minha formação. Eu me formei, na verdade, dia 19 de janeiro. E você começou a residência E a primeiro. residência aqui, especificamente na Carmela Dutra, Dia 1º de janeiro. dia 1º de janeiro, começa a você tinha que estar aqui. E se você não tivesse, você perdia a sua vaga. Aí eu conversei com todos os meus professores lá da faculdade, falei, posso? Falei, lógico, o objetivo é tu fazer a especialidade, tu já passou, foi convocado lá, corre para lá, né?
E assim fiquei 20 dias aqui morando dentro do hospital, vim sozinha, a Priscila continuou no Rio. Literalmente residência. Literalmente residente durante 20 dias, morava num quartinho lá, ficava dia e noite na maternidade. E aí foi quando começou a minha história aqui. Aí já fazem 20 anos já que eu me mudei pra cá. E o Fernando? Então, Cara, você sabe aquela história que você, num bar, você faz amigos e arruma emprego, né? Já viu isso? Eu arrumei meu emprego num bar. Eu fiz faculdade em Vassouras, no Rio de Janeiro. E no último ano eu fui fazer como Vassouras é uma cidade pequena, mas tem o próprio hospital escola, só que eu via no hospital escola assim, um hospital menor. E aí eu falei assim, olha, cara, o meu internato eu tenho que fazer fora, porque eu preciso pegar a mão, eu aprender as coisas. E eu me formaria no meio do ano. Então, assim, o que eu vou fazer nesses 6 meses até eu prestar as provas de residência? Eu tenho que trabalhar. E geralmente a primeira oportunidade de emprego do médico é fazer pronto-socorro, fazer plantão, e se adentrar no interior. Então eu falei, eu vou para um hospital maior, fazer um internato bom, porque depois eu vou ter que trabalhar. E muitas vezes, onde você vai trabalhar é você só, né? Só você, não tem mais... sei Deus. Sei Deus. E eu fui fazer internato em Brasília, no Hospital da Asa Norte e no Hospital da Asa Sul em Brasília. Porque eu tinha família em Brasília, primos, ficava próximo ali de Uberlândia, a cidade onde meus pais moravam, e fui pra lá. No dia que eu terminei meu internato, eu fui fazer um happy hour com meus colegas de internato num bar, lá em Brasília, numa choperia. E nessa choperia eu conheci o prefeito de uma cidade aqui de Santa Catarina. Nunca na minha vida eu pensei em vir para Santa Catarina. Nunca passou pela minha cabeça. E conheci o prefeito de 5 cidades no oeste catarinense. E aí falei que eu estava me formando médico, o prefeito falou que precisava de médico, aquela história. E eu achei que aquilo ali era conversa de boteco e nunca mais ia dar certo. No outro dia de manhã o prefeito me liga me oferecendo realmente se eu tinha interesse de trabalhar lá na cidade dele, em Iporã do Oeste. Mas você não tinha feito residência de gineco ainda? Não tinha feito residência, eu estava me graduando, me formando. Fui tomar um café com o prefeito, ele pegou na minha mão e falou, se você quiser, o emprego é seu. E lá fui eu pro Oeste Catarinense. Totalmente inesperado, nunca passou na minha cabeça vir para Santa Catarina. E como eu estava aqui no Oeste, quando começou as provas de residência, eu falei, vou conhecer Floripa, eu nem vou nem fazer a prova em Floripa. Eu falei, vou conhecer Floripa. Porque até então eu conhecia Chapecó e não conhecia Floripa. E aí, por acaso do destino, passei na residência, né? Daqui em Florianópolis e vim pra cá com essa mesma coisa, né? Me ligam 7 horas da noite de um dia e falam, você tem que estar aqui amanhã, 7 horas da manhã. Senão você não vou chamar, a gente vai chamar o próximo. E eu lá no Oeste Catarinense, e bota mudança dentro do carro, e cachorro, joga dentro do carro, e dirige a noite inteira, e cheguei aqui, eu não sabia nem onde era Carmela Dutra, porque eu fiz a prova lá na UFSC, né? Eu não sabia nem onde era a maternidade, e chego com o carro lá, 5 horas da manhã. Fiz igualzinho. Eu cheguei às 5 horas da manhã na porta da Carmela Dutra, porque eu tinha que estar às 7. Só que eu ainda tava com a futura esposa, né? Esposa, né? Eu no carro esperando E aí eu imobiliário abrir. consegui, o cara, o porteiro, na época tinha um porteiro ali, dele abriu o estacionamento pra trás. Eu expliquei, e dormi, né, no carro lá. O cachorro dentro, vida aberta, o cachorro cabeça pra fora. O cachorro é de verdade mesmo. De verdade. O cachorro é de verdade, é o avô da Bebel e da Lu. Bebel. É. E aí, essa história é famosa lá na maternidade, né? Porque eu cheguei lá com cachorro, com panela dentro do carro, com mudança, né? E aí... Queijo. Queijo não tinha, mas... mas tinha muita vontade de vir pra cá e muito medo, né, cara? Porque você vê, a gente é novo demais, a gente começa... a gente tem muito cedo, né? A gente começa muito cedo e é uma responsabilidade muito grande. Então você vem, médicozinho lá recém-formado, e a responsabilidade é muito, e você chega numa cova de leões, né, cara? Porque se você não quiser, tem 20 atrás que quer. Então, é você ou você, né? E graças a Deus tudo se encaminhou. Estamos aí. A gente tá na capital, a concorrência é muito grande, Muito né? grande. A gente ter sucesso aqui é muito grande. A vida do interior, ela é muito atrativa por isso, né? Muitas das vezes, eu era o único médico da cidade onde eu estava.
Então, isso é muito atrativo. A qualidade de vida também é boa no interior, né? Mas quando você se propõe a crescer, é difícil você ficar no interior. Senão você fica estagnado lá. Você ganha bem, você tem uma vida tranquila E a gente mas se acomoda, né? acomoda. Então, eu lembro que foi um baque, né? Você chegar e quando as pessoas não sabem, assim, quando você faz residência médica, você não ganha um salário, você ganha uma bolsa de estudo. Bolsa de estudo. Que malemar dá pra você comer, né? Por isso que você pode morar numa residência, no hospital. Se você quiser morar, em tese, tá aí. a ideia é essa. Então não era só fazer residência, né? Era fazer residência e sobreviver aqui, exatamente, né? né? Foi daí que eu fui lá pra Biguaçu. Eu te conheci lá, que eu era Você foi residente. fazer plantão, né? Fui fazer plantão lá. No pronto-socorro de Biguaçu. Na pronto-socorro e Isso, tal. né? Na época já aliviaram um pouquinho, porque passou para 3 anos. Pra 3 anos, a é. residência. E Na aí minha, era proibido. Você tinha que viver com a bolsa. E o chefe da residência, ele falava, se eu souber que vocês estão trabalhando fora... Aqui na Carmela? Era dedicação exclusiva. deles. Mas no meu tempo já não era. O Rafael, por exemplo, eu peguei o primeiro ano, primeira turma de residente de 3 anos. Por isso que o Rafael Por isso que o Rafael foi meu chefe, Foi entendeu? foi muita coincidência. Que na verdade eu terminei a residência. Foi pra São... E ia fazia anos que não tinha concurso público aqui para Santa Catarina, né? Nunca nem me imaginei, eu terminando a residência lá, nunca me imaginei trabalhando na Carmela, porque lá era sempre muita questão de contratos, né? Não tinha concursos há muitos anos. E os contratos, aí sim, aquela coisa que a gente fala que Floripa era muito fechado. Era muito né? fechado. Então, era sempre as mesmas pessoas que eram contratadas, todos os conhecidos. Você já né? entrou na Carmela logo depois que você acabou a Eu residência? acabei a residência e entrei logo no ano seguinte. O mesmo concurso que ele fez, ele entrou. Eu podia ter feito, eu estava na residência, mas eu podia ter feito. E esperado, né? A minha vez de chamar. Eu não fiz, cara. Eu não fiz, falei assim, eu não quero ficar em Floripa. A minha cabeça era voltar para Minas, né? Não vou fazer, que eu não quero ficar em Floripa. E não fiz o concurso. Até conhecer a Manezinha e amarrar meu jegue aqui, né? Então, pra você ver, né? As coisas acontecem. Eu não fiz esse concurso, que podia estar lá na Carmela também, ou no regional, ou no... E não fiz, depois fui fazer o do HU. No final a gente só se encontrou porque foi exatamente a transição, né? Porque na minha residência ainda eram só 2 anos na época. E aí, com isso, logo depois eu passei na residência, no concurso, e aí quando eu assumi lá, ele estava saindo, porque ele estava tendo que fazer o 3º ano ainda. Então, eu fiz mais um ano, Então, foi isso, eu peguei a primeira turma. Isso são histórias. Tem bastante história, dá pra escrever uns livrinhos aí. Que mais? Bom assunto, bora. E além do profissional, o pessoal que vocês vão pescar, que vocês encontram fora da clínica? Então, é que eu tava falando, além de a gente ser sócios, né, a gente criou um vínculo de amizade muito grande, né? Nossas famílias, nossos filhos são amigos e tal. E o ritmo de trabalho da gente é tão grande dentro da clínica que a gente fica porta a porta e às vezes a gente... Tem dia que não se encontra. Tem dia que não se encontra. Você imagina, no começo atendia a cada 20 minutos, hoje a consulta é 1 hora. Nossa consulta gira em termos de 45 minutos, 1 hora, né? E no começo, quando a gente trabalhava basicamente com atendimento de convênio, né? Era uma máquina de produção, né? Era uma coisa que... Isso é uma coisa que particularmente para mim, acho que todos, né? Assim, era uma coisa que me incomodava, né? Você atender seu paciente rápido, né? É que eu sou mineiro, eu gosto de conversar, contar causa. Eu não tinha tempo de contar meus causos. Sabe o que eu vejo engraçado? Eu pego como o nosso sistema eu consegui trazer lá de trás, desde a Florianópolis Clínicas que eu trabalhei no início também, eu pego os prontuários dos pacientes, né? Era aquela coisa muito básica, né? A idade, só se é casado ou não, se tem filho, o que você quer? Colher preventivo, colher preventivo, acabou. Trocando. Por isso que eu digo que além de estrutura, vocês como médico sim, a gente mudou muito nesses anos, com certeza para melhor. O atendimento é outro, né? É muito mais personalizado do que era antes, né? A própria medicina, né? As doenças. É que a medicina, eu não gosto de falar às vezes medicina integrativa, medicina da longevidade, são termos um pouco complicados de explicar o que é, né? Ou falar medicina personalizada, eu diria que é medicina individualizada. Hoje eu acho que eu falo que eu virei um clínico da mulher, né? Porque você pergunta do sono, do intestino, da alimentação, do hábito da atividade física, você pergunta de todo o histórico familiar, pede uma densitometria, endoscopia, eu acabo pedindo todos esses exames, né? Sou até famoso no laboratório, que sai 20 tubos de sangue para fazer uma rotina de exame.
Mas a gente acaba sendo clínico. Sim, Porque mas o ginecologista, por muitas das vezes, ele é o único médico que a mulher tem. vai de rotina. Vai de rotina, É porque verdade. nos outros ela vai quando precisa. E na gente ela vai rotineiramente. Criou-se esse bom hábito, né, Sim. das mulheres procurarem o ginecologista. Então a gente acaba sendo um médico generalista dela, porque você mede a pressão dela, arterial, você pergunta do sono, você pergunta como é que tá a vida dela em geral, examina não só a parte ginecológica, mas Faz terapia. faz né? terapia. Aham. A gente conversa, por vezes a gente se Terapia torna de amigos. casal, né? às vezes. Nossa, e quantos amigos eu tenho, maridos de pacientes minhas Verdade. que hoje são amigos, as próprias pacientes, né? Então a gente tem paciente minha que eu acompanho, que teve bebê agora, que eu acompanho desde da adolescência, né? Então, assim, tem 20 anos que a paciente é minha paciente. Então, o ginecologista, ele acaba sendo, por vezes, o único médico da mulher. Então, é a oportunidade que você tem, daquele momento ali, você fazer um diagnóstico, você pelo menos suspeitar, pelo menos levantar uma hipótese, porque a gente também não consegue abraçar tudo. A gente não vai abraçar vai tudo. precisar do suporte, Suporte das outras especialidades, né? A gente consegue juntar bastante coisa, né? Juntar bastante coisa, mas por vezes, é você que suspeita. Você que suspeita. Então, se você tem que ter tempo para você conversar. Porque a gente tem, eu não acredito, não é só comigo, todo mundo assim, a gente começa a examinar o paciente da hora que ela levanta da poltrona, que você chega ali e chama, dona fulana, ela levanta, eu já começo meu exame clínico dali, né? Até o jeito que ela anda, as gradas, né? Até que ela levanta, a dificuldade que ela levanta, que ela caminha, a faces dela. Então, assim, o exame físico, ele começa desde o momento que você abre a porta do consultório. Então, você tem que ter tempo. Tempo é uma coisa que faz diferença no nosso atendimento. Isso não, A gente não tem atrasa, o paciente briga. Porque a gente atrasa não porque a gente quer, porque o atraso é ruim para todo mundo. O atraso é ruim para todo mundo, mas a gente atrasa porque a gente precisou daquele tempo. Então, é isso. Mas a gente nem atrasa tanto, a gente já melhorou bastante. Eu já melhorei bastante. Essa semana eu fiz Tô orgulhoso de mim mesmo. Fiz o diagnóstico de lipedema com a paciente entrando na clínica. Ela abriu a porta, eu bati assim. Lipedema. A gente fica muito olho muito aguçado para as coisas, né? E eu acho que dessas coisas que a gente... Você falou, 20 tubos de exame, né? E nessa questão da integrativa, você está sempre um passo à frente ali, até da minha própria esposa, né? A Priscila, que também a gente... Essa história de não ter o hábito de pedir tantos exames, você falar isso para um clínico geral desses... não precisa pedir isso tudo. Uhum. E numa dessas, a Priscila foi consultar com o Ivo. Mas isso foi pela história do pai dela, né? Ela levantou... Depois que a gente foi... ela é sempre preocupada muito com a história do pai dela ter infartado cedo, né? 40 e poucos anos. E aí ela tinha muito medo, mas até então não tinha nenhum diagnóstico. E aí ela consultou com ele assim, pediu lá hemograma, ferritina e tal, que nunca tinha sido pedido. E aí acabou diagnosticando uma encontrou uma hemocromatose. lipoproteína A aumentada, e aí a gente achou a ferritina. E aí tava com a ferritina alta, foi ver o histórico dela, já era de ferritinas mais altas, e aí fechou o diagnóstico, né, de hemocromatose mesmo, que é um acúmulo de ferro no caso dela, descobrimos depois que é por mutação genética, então ela faria esse acúmulo, e até a gente descobrir, já teria lesão de órgão-alvo ali, hepático, ou mesmo cardíaco, poderia, que depois pensou que pode ter sido a causa do pai dela. E aí que entra a experiência. Depois do caso da Priscila, ontem eu atendi uma paciente também com uma ferritina, acho que era 400 e pouco. Eu falei, tô suspeitando que você tá com hemocromatose. Pediu uma ressonância, normalmente eu encaminhei direto pro hemato. O hemato falou, não, isso não é hemocromatose, mas na dúvida eu vou pedir a ressonância e eu não vou pedir o teste genético. E ela veio com a ressonância alterada. Com... E aí depois ele pediu e confirmou hemocromatose. Depois disso, daí eu já devo ter diagnosticado várias hemocromatoses em pacientes minhas. Assintomáticas. Assintomática, paciente... Geralmente o quadro tende a abrir com em torno de 40 anos, 35 a 40 anos. E é silenciosa, né? É um tipo de doença silenciosa que inicialmente ela é totalmente laboratorial, né? Muito mais comum em homem, né? Percentual enorme em homem. Mas que se a gente não fizesse essa rotina ampliada e que gasta tempo da gente avaliar todos aqueles exames. O problema de pedir muito exame não é a quantidade, é você saber usar, interpretar aquilo que você está pedindo, né? Então o fato de pedir um monte não é mais bonito, né? Sim. Pedir...
Acho feio pedir exame demais se você Sem não saber souber analisar. interpretar e para que serve cada marcador daquele. Né? E essa questão da ferritina, que antigamente, até como obstetra, a gente Não não, dava era ferritina, rotina, não né? dava bola Até hoje nenhuma. não é rotina fazer ferritina em grávida, eu acho. Não é rotina. Não é rotina. Não, mas a gente criou a sim. nossa rotina. Criou né? a nossa exatamente. rotina e através da ferritina a gente diagnostica um monte de anemia É, né? incipiente e... Essa parte que eu fui estudar também, né, da parte da individualização ali, né, da parte nutricional em si, de suplementação, que eu acabei estudando bastante essa parte de suplementação individualizada de gestante. A gente, quantas e quantas agora a gente diagnostica com deficiência de ferro antes de virar anemia? Quando a gente saiu da residência, Eu esperava- se é que não está sendo ensinado até hoje, né? Só que olhava você tem- hemoglobina. Isso né? Isso é hematocromoglobina ensinado até hoje. até hoje. Se não tiver hemoglobina, se não tiver com anemia, você não Você não precisa tratar. É. E sendo que hoje em dia você vai ver todos os guidelines aí, manda você tratar a deficiência do ferro antes dela virar uma anemia de fato, né? Porque já vai influenciar bastante no desenvolvimento neurológico do bebê, pode evitar uma restrição de crescimento. Não, e fora que a gente esquece, né, muitas vezes, que a paciente, ela com uma ferritina limítrofe ou baixa, mesmo com hematocromoglobina normal, ela vai ter um parto, ela vai ter um puerpério, ela vai Sim, amamentar. exatamente. E Isso vai fazer falta. vai fazer falta? Ela já tem uma perda programada de sangue que vai de ser um sangue, parto, né? independente de ser normal ou cesariano. E todo o período de amamentação que ela vai passar, daquele período de puerpério aí que não se alimenta direito, que perde peso, que tá sangrando ainda, Sim. né? Então a gente E aí que entra... negligenciou por muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. E aí a terapia endovenosa, né, que a gente tem ali do lado da clínica e nos ajuda muito, né? Fazer o ferro endovenoso, tem um resultado no mesmo dia, no dia seguinte, o paciente já melhora. É incrível. E resposta até clínica, né? Porque Sim, geralmente são resposta pacientes elas clínica. ficam extremamente cansadas, né? E Antigamente às vezes a gente falava- estão a gente achava- acostumadas, né? É, Elas não exatamente, mas é imaginam porque o sempre- quão cansadas elas Eu acho estão. que era muito Quantas aquela vezes, história nós falando assim, a paciente É reclama normal. de cansaço, fala normal, você É normal tá da grávida. gestação. É né? da gestação. Não é que é normal da gestação, é porque você Ela tá com deficiência de ferro, né? né? Então, assim, é normal se você levar ao pé da letra a palavra normalidade, que a maioria das grávidas ficam com Vão deficiência de ter, ferro, sim. então elas vão ficar cansadas normalmente. Mas não, hoje a gente não precisa aceitar esse fardo, né, da gestante ficar se arrastando aí e achando que é normal. É que o cansaço e a fadiga eu acho que é um dos sintomas mais comuns no Hoje em consultório dia, hoje. com certeza. Né? Eu acho que E sim. aí você começa a falar assim, testosterona baixa, B12 baixa, ferritina baixa, outras vitaminas e minerais, até o paciente fala, doutor, é só essa aqui que dá cansaço? A gente começa com essa visão mais ampla, identificar que é o conjunto, É um né? conjunto. É todo... Como é importante analisar o conjunto para você conseguir chegar num diagnóstico, e aí você começa a arrumar ponto por ponto e o resultado fica muito bom. Né? Esse tipo de visão mais abrangente a gente não tinha Não tinha antes de começar a estudar a medicina dessa forma, né? E o que é muito legal é ter o feedback da paciente, né? Do tipo, da gente alinhar tudo isso, a gente ajeitar tudo isso e ver uma paciente voltar melhor. completamente melhor. Às vezes a parte intestinal também, que a gente tem a ajuda da Luísa ali, a gente... Quando é que eu ia imaginar que o ginecologista ia estar pensando em intestino e perguntando de intestino? Culpa do Ivo. Quando ele começou com essa história, não, porque tem que olhar para o intestino. Eu falei, eu sou gineco, eu não sou gastro. Eu sou gineco. Não, é porque tem muita coisa que começa lá no A história do intestino. ortopedista, né? Que virou o cara, chegou pro ortopedista e falou, tô vomitando. Ele falou, tá vomitando osso? Ele falou, não é comigo. Não é comigo. Você tá vomitando osso, é comigo. Você não tá vomitando osso, não é comigo. É isso aí. E pensa, sem tempo, como é que a gente ia ver isso, né? Como que a gente ia ver isso? As gestantes chegavam pra gente e falavam assim, eu fico uma semana sem fazer cocô. E a gente fala assim, é normal você tá grávida. Exatamente. Mas isso do intestino, eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção estudando medicina da longevidade, essa preocupação com o intestino, essa curiosidade por aprender, tanto que depois eu fui fazer um curso só de modulação intestinal com o Murilo Pereira. E é um mundo que até hoje está evoluindo muito, né? Essa questão do glúten, derivados de leite, a importância do estresse em cima do intestino. As disbioses, né? Interferindo em todo o organismo as alergias, do paciente, né? As que a alergias. gente pede muito exame hoje e ajuda
muito, né? O exame de intolerância alimentar é um exame que o paciente nota um resultado, em uma semana ele já volta melhor. Sim, mais uma vez o Ivo com a minha, com a minha esposa. Ah, é verdade. A Priscila também, mesma coisa. Ela sempre teve. Ela tinha uma rinite crônica, que é aquilo, todo mundo tem rinite, e ela tinha umas alterações intestinais também. Quando comia queijo. Que ela não, só que ela não conseguia, ela não conseguia saber. A gente não conseguia, tava sempre. De vez em quando tava meio ruinzinha, e aí o Ivo veio com essa história. Não, mas você sabe que eu lembro? Ela falou assim, ó. Priscila, vamos fazer um teste de... Primeiro você faz... Ela falou assim, não, eu falei, isso aí é alergia. É alguma sensibilidade alimentar. Ela falou, eu vou fazer um teste de intolerância à lactose. Aí ela foi lá e fez e mandou uma mensagem pra mim. Teste negativo. Mandou assim. Eu falei, vamos fazer o teste, por favor. Vamos fazer. Faz o teste. Se não der certo, não precisa nem pagar. Eu falei, faz de graça. E aí deu alergia, sensibilidade a ovo, leite, ovo altíssima, né? O ovo. E aí o que ela comia todo santo dia? Ovo. Ovo. De manhã cedo. E ela, logo depois do café da manhã, espirrava. E ninguém, Deus, não entendia nada, né? E aí, depois que a gente fez fizemos a dieta com a Luísa, né? E aí retiramos os alimentos, os ela inflamatórios. desinchou, lembro, 3 quilos em poucas semanas, lembra? Um monte. Desapareceu a tal da rinite dela e o intestino normalizou. Então, quando é que a gente imagina? Hoje ela come consciente, né? Hoje em dia, exatamente, ela sabe que quando vai fazer mal. Mas tu sabe que até hoje ela praticamente baniu. Mas o teu filho Tuco também, lembra que aquela vez a gente estava olhando aquele suplemento que ele estava tomando, que você falou que ele estava sem, a gente começou a olhar a bula. E ele tinha exatamente o efeito contrário, né? O Arthur, ele tem constipação crônica, e aí a gente foi ver o componente lá que ele mais tomava era a base de leite, né? Que é uma formulação para crescimento, e aí também descobrimos através do teste alimentar. E outra coisa também importante disso é que, apesar disso tudo aí, né, que estamos aprendendo, estamos fazendo, que a gente não esquece da parte da ginecologia, né? A gente continua sendo ginecologistas e cuidando da É que a medicina integrativa, ela vai sempre trabalhar do lado da medicina tradicional, né? A gente trabalha junto, a gente nunca deixa de usar remédio, né? A gente nunca negligencia nenhum paciente achando que só uma dieta, que só um suplemento vai poder curar uma determinada doença. Eu acho que a gente embasa a saúde com a medicina integrativa e os resultados são potencializados com os medicamentos. Sobre o hormônio. Então, o hormônio eu comecei a falar, né, sobre o hormônio. Eu lembro que o Fernando falou isso, que a gente começou a querer estudar mais hormônio. Aí eu comecei a ir pra... Eu não falei isso hoje ainda não, né? Tava falando antes. Você fez o curso de OMEC lá do Brasil. Você foi para Salvador, aí foi quando você começou a ver a estudar sobre a parte hormonal de outra forma. Eu lembro que eu queria muito aprender. Tinha uns pacientes pedindo pra gente, em torno de 40, 50 anos, que queriam usar testosterona por libido, né, pra melhorar ganho de massa, melhorar a composição, e a gente não conseguia ninguém que ensinasse, não tinha livro, era tudo ultrapassado, né, não tinha literatura, os congressos não falavam, e o que tinha era muito congresso patrocinado pela indústria farmacêutica, né, e aí a gente começou a estudar os implantes, dos implantes fomos para integrativa, aprender a lidar com bioidêntico, com gel, né, até agora... Semana passada a gente estava discutindo um monte sobre o uso do filme vaginal, que é uma outra alternativa do gel para pacientes que têm crianças pequenas. Que hoje em dia eu hoje em dia sou categórico já, né? Não pode utilizar, exatamente. Não pode, é contraindicado completamente. E já vi, inclusive, a orientação com animais, com pet. Sim. Porque você pode, inclusive, passar, principalmente nas 4 a 6 horas depois da aplicação, tem um risco de contaminação muito grande, né? Tanto é que, normalmente, a gente sabe que a absorção, em média, da transdérmica são 10%. No 10, máximo. Ou né? menos, Ou seja, 90% vai ficar por fora, né? Então, contaminação de roupa. E o que acho que a gente era deficiente, todos nós, que na nossa formação, hormônio era um vilão, né? Praticamente. A gente ainda mas, assim, enfrenta muito esse tabu, né? Quantas vezes, né, você ir na residência médica, no ambulatório, de climatério, eu acho que em 3 anos de residência eu vi pouquíssimas vezes prescrição de TRH, terapia de reposição hormonal, porque era tanta contraindicação e as pessoas tinham tanto medo
que nunca se usava. Sim. Então você via aquelas mulheres cada vez, no climatério e menopausa, cada vez piores. Se Iniciando afundando. com doenças crônicas, né? Por Doenças conta crônicas, por conta do envelhecimento, né? Do envelhecimento. Que acontece na pós-menopausa. ali, né? Pós-menopausa, que o que acontece na pós-menopausa? Nada mais é que um envelhecimento quase que agudo, né? Orgânico, sim. E a gente não conseguia tratar essas mulheres porque a gente não tinha experiência, a gente tinha medo, a gente tinha falta de conhecimento e deixava essas mulheres ir lá no fundo do poço para depois, de alguma forma, tentar resgatar. Isso. E É que hoje você aumenta 2 a 3 casos de câncer de mama a cada 1.000 mulheres que fazem reposição. Só que você não consegue mensurar o ganho, né? Evitando osteoporose, evitando doenças neurológicas. O cardiovasculares, coração é o órgão que com é mais certeza elas protegido. morrem muito mais de doença cardiovascular do que de câncer de mama. Então, quando você melhora a cognição de uma paciente, melhora a mobilidade, melhora a autoestima, mantém o peso dela bom, deixa essa pessoa animada, feliz, sem depressão, essa mulher vai viver mais, né? Isso não é mensurável. Então, hoje a gente sabe que existe, dependendo do hormônio, um leve aumento, mas o ganho na qualidade de vida... Quanto que aumenta o risco, você falou de câncer de mama? 2 a 3, aumenta 2 a 3 mulheres com câncer a cada 1.000 em números absolutos. E a gente sabe que um dos principais fatores é a obesidade. Quanto que aumenta a mortalidade de uma mulher obesa? Eu falo que a obesidade é o fator Obesidade e câncer de isolado mama. que mais aumenta o risco de câncer de mama. Exatamente. Então, por exemplo, se você usar anticoncepcional oral, né? Então, usar um anticoncepcional conjugado que tem etilil, estradiol e algum tipo de progesterona, e você fazer reposição hormonal, aumenta o mesmo tanto. Aumenta 4 mulheres em 1.000. E se você tiver sobrepeso ou obesa, aumenta 24 mulheres em 1.000. Então, você se preocupar com obesidade e sobrepeso é muito mais importante do que você... Não, e a obesidade traz outras coisas, né? Não só câncer de mama, né? Sim. É diabetes. Hipertensão. Eu diria que obesidade aumenta diretamente o risco de doença cardiovascular. Se você somar morte por câncer, morte por diabetes e morte por doença pulmonar, essas 3 somadas matam menos do que doença cardiovascular. Sim. Então a gente Tem que pensa... pensar muito mais na cardiovascular. E o estradiol é o hormônio que é cardioprotetor. Que é protetor, né? Então a mulher, antes da menopausa, ela infarta 10 vezes menos que o homem. Quando ela entra no climatério e menopausa, já 2 anos antes da menopausa, Ela infarta mais a que o gente homem. já começa a ter alterações nas carótidas, Já nas começa a fazer artérias, placa. começa a fazer placa, e isso já se vê antes da menopausa. Então hoje você iniciar a terapia hormonal já na transição é o mais indicado. E depois que a mulher entra na menopausa, se ela não infarta igual o homem, às vezes infarta mais do que o homem. Né? Então isso é o primeiro, eu diria, o decréscimo, fator de indicação. Talvez porque o decréscimo da mulher é muito maior. mais né? rápido. O declínio é muito maior por causa da menopausa marcada, e do homem é um decréscimo muito mais lento, né? Então, que ocorre essa inversão ali do risco cardiovascular. Que né? a gente tem que o homem antes dos 55 anos infarta mais por conta muito mais até de hábitos, né? De hábitos ruins que a maioria dos homens tem. E a mulher tem essa cardioproteção. E depois que ela menopausa, ela perde isso. Sim. E aí equivale-se, iguala-se aos E homens. lembrar que no homem também a testosterona é cardioprotetora, né? Cardioprotetor. Então, a manutenção dos níveis, né? Esse foi um dos lugares também da questão da pós-graduação de medicina do esporte. Como você falou, é muito difícil a gente achar um lugar que fale de hormônio, né? Pelo tabu que é. E então, por isso eu acabei indo para a medicina do esporte, que é uma área, primeiro que eu sempre gostei, né? Eu acho que faz parte deveria fazer parte da vida de todo mundo. E aí, com isso, eu comecei a estudar a parte hormonal também masculina, né? Porque a gente começou a tratar Os maridos. as mulheres, É que foi uma... as nossas pacientes, e depois, quando elas Foi virando uma necessidade, Virou né? uma As necessidade, pacientes a gente- começaram a perguntar se a gente podia atender os maridos. E aí, como a integrativa é muito parecido, a gente começou a atender. E hoje a gente já atende muito um paciente. número muito grande. E isso que você de falou, eu homens, acho né? muito importante, das doenças metabólicas, né? Sim. Ontem eu atendi um paciente de Criciúma que ele teve uma melhora incrível no pré-diabetes. Sim, então, isso eu ia falar. E tem estudos mostrando a reversão, inclusive, da diabetes instalada, diabetes tipo 2 instalada, com reversão quando você consegue reverter o quadro de hipogonadismo do homem, né? Eu acho que uma das principais indicações de terapia hormonal no homem vai ser a doença metabólica. Né? E hoje, somando sobrepeso, sedentarismo e estresse, a gente está vendo homens com menos de 40 anos com testosteronas que você observaria num homem de 70, 80 anos. Sim. A gente tá
está vivendo uma época de um decréscimo muito grande da testosterona, de homens dos mais jovens, né? Então, como você falou, provavelmente estresse, hábitos de vida ruim, alimentação ruim, sem atividade física. Então, esses homens eles vão cada vez produzindo menos testosterona e mais cedo, né? E aí, com isso, eles vão estar expostos cada vez mais à doença cardiovascular. Começa a engordar e aí começa aquele ciclo vicioso, né? Da obesidade, com uma inflamação, começa a diminuir mais ainda E nisso eu acho que nós somos os nossos próprios médicos, né? Cada um aqui faz a reposição do outro, né? E eu vou postar, eu tenho uma avaliação física minha, eu acho que eu tinha uns 38 anos. Tem que postar junto com a foto. Não, então. A foto é sua avaliação física. Não, mas é a foto. Mas é verdade. É a foto. Horrível. Baixinho com as pernas finas, pançudo, era eu. E hoje, baixinho você. Só não faz crescer, né? Só não faz crescer ainda. Mas... Eu ia falar exatamente isso. Tipo, nesses 9 anos trabalhando com vocês, eu consigo enxergar toda essa evolução. Que hoje o que vocês praticam no consultório com os seus pacientes, vocês vivem. Isso é o que faz muita diferença. É que eu acho que todo mundo foi melhorando também, né? A própria família, eu diria, né? Hoje a minha família é mais saudável, minha mulher é mais saudável, meus filhos. Cara, o Ivo virou um inferno na vida, atrás da minha esposa, da minha mulher. Não, das funcionárias da minha mulher. Pra ela fazer atividade física. E ela não fazia, Não né? fazia. E hoje ela faz muito hoje regularmente. Ela é a ratinha da academia. Né? E, assim, é outra mulher, né? É outra disposição, é outra... Mas é que é isso que dá, eu me sinto muito feliz por dar isso, porque você mudou a vida de alguém. Sim. Eu acho que a medicina tem que estar aqui para mudar a vida dos outros. Porque o marido falar não adiantava. Não né? adianta. Falava a mesma coisa, Exatamente. Né? Por isso que a Priscila também ia no... Tem que chegar alguém de fora. Tem que chegar. Eu lembro muito bem da Liana grávida, com a placenta prévia total, e não ficava de repouso, não ficava quieta. Eu tive que botar esses dois Não, e fui aqui eu na que sala. fiz o ultrassom dela ainda, lembra? Eu olhei e falei, ih, Fernando, olha só. E aí ela não me obedecia. E eu tive que trancar ela numa sala com os dois aqui e falar, agora vocês... Pra ela entender qual o grau de perigo que tava correndo, né? Aquela Larinha ali, precisamos de muita coronária ali. Pois é, e ontem fez 10 aninhos. 10 aninhos da vida. 10 anos. Serelepe. Aí. E aí? O que mais? Eu ficava para direita? Ah, tá. Falar dos filhos, então. Tenho 2 filhos, o Bernardo tem 16, a Júlia tem 13. Essa semana eu estava super orgulhoso deles, que a vida deles no Catarinense são as Olimpíadas, né? Então, até conto isso para muito paciente, adoro jogar beach tênis, até hoje à noite tem um rotativo com o Bernardo e com a Júlia. Sexta-feira, então vamos lá. E fiquei muito feliz que eles ganharam várias medalhas nas Olimpíadas. O Bernardo, nos 5 jogos que ele fez, nas 5 categorias, ouro nas 5. Beach tênis, corrida, basquete, futebol de campo e eu acho que foi vôlei também. Ouro em todas, 5 medalhas. A Júlia foi ouro no beach tênis, tá jogando tênis bastante também. Então, sou muito feliz de isso. A minha mulher, Ana Paula, tem muita responsabilidade nisso. Coruja, mas adoro estar junto, fazendo esporte, pedalando. Isso eu acho muito importante e a minha mulher ajuda muito, que eu falo que a gente brigava muito no começo com essa história dos hormônios, porque logo que ela começou a entrar no climatério, a gente começou a usar implante e ela não emagrecia muito. E aí a gente brigava, nunca esqueço, uma vez a gente brigou lá na praia na Daniela. Ela chegou, tirou uma foto, eu tava com os braços de polenteira. E falando que o hormônio, que era culpa do hormônio, eu falei, não é a culpa do hormônio, é a culpa do tamanho dos seus pratos. Come, olha o tamanho desse prato. Prato de 60, 80 reais, uma mulher. Ele falou isso, saiu correndo, se trancou no banheiro, né? Sai correndo. Não, e aí eu falei assim, ó, das duas, uma, ou você leva a sério a dieta, ou você troca de médico, né? Quem sabe procura outra pessoa, se a minha receita não tá funcionando. E depois disso, ela deu uma virada de chave, que daí ela emagreceu um monte. Agora eu brigo até que ela virou carbofóbica, porque daí é uma briga para comer carboidrato. Mas a Ana Paula é, acho que, a pessoa mais disciplinada de academia, assim, de fazer exercício que eu conheço, porque ela vai 5 vezes por semana. Durante o doutorado que ela fez em São Paulo, pandemia... Esse doutorado acabou com a vida da gente. Acabou com a nossa vida para viajar. Vida, com a nossa vida, não foi só da dela. Então, da minha casa, e hoje eu vivo na briga com a Júlia, com a dieta. Espero que ela escute esse podcast, daí ela vai lembrar, porque
É difícil a gente segurar uma menina de 13 anos para comer o que gosta, né? Não pode comer pão, não pode comer ovo, não pode tomar leite. Não pode porque ela tem alergia, né? Porque ela tem sensibilidade alimentar. Eu falei até no outro vídeo que eu gravei, né? E então eu sigo a risca. O Bernardo tem uma ferritina alta, come muita carne. Essa é a briga da família, né? Tentando comer salada, eu tento fazer realmente o que eu prego no consultório. Isso é muito legal, a história de você ver que o exemplo é muito mais importante do que você só falar, né? Então, lá em casa é a mesma coisa, né? Também tem 2, por acaso, os nossos filhos têm quase que a mesma idade, né? A Giovana tá com 17 e ela também teve uma fase que ela fazia Muay Thai com a gente, né? Então, essa questão do Muay Thai, a gente começou, até por causa da Priscila, que precisava fazer a parte mais de aeróbico, e aí acabava sendo uma oportunidade da gente juntar a família, fazer alguma coisa em família sempre, né? E aí a Giovana agora tá no terceirão, né? Então já tem que estudar um pouco mais, se puxar um pouco mais, aí esses horários ela precisava para estudar, e eu fiquei assim, olha, eu acho, mas tem que manter alguma coisa, né? E aí quando eu vi, ela tava acordando 5h30 da manhã, e ela vai também, até hoje, ela vai pelo menos 3 a 4 vezes por semana na academia do próprio prédio, 5h30 da manhã, faz a musculação. Isso eu nunca falei, só que eu acordo 5h30 da manhã e eu vou, assim como você, né? A gente treina sempre de manhã, né? Cedo. E aí, sem precisar falar nada, ela acabou adotando isso como parte da vida dela, né? E sabe, ver os benefícios, né? Então, acho que essa coisa da gente puxar o esporte para estar junto com a família também é muito legal, né? Então, a gente sempre com os dois ali, com o Arthur também, sempre fazendo Muay Thai junto comigo. Então, acho que é uma atividade que acaba sendo divertida, né? Isso. Então, é algo que muita gente acaba tomando isso como, não, atividade, tem que fazer atividade física. Pô, faz o beach tennis, é o que eu falo, busque alternativas, onde de repente consiga envolver o marido, envolva os filhos e torne a atividade física uma coisa divertida e prazerosa, né? Hoje em dia eu falo, eu gosto de ir pra academia, não vou mais obrigado, eu faço Muay Thai porque eu gosto, eu já sinto falta, né? Se eu fico ali 2, 3 dias sem conseguir fazer, a gente sente, a diferença. Né? Depois que você tem o resultado, você sente a diferença. Eu sempre falo para os pacientes assim, que a atividade física ela tem que ser considerada como prioridade na vida. É um compromisso, mas não precisa ser sacrificante. Sim, exatamente. Né? É um compromisso, assim, não é assim, eu vou à academia se eu tiver tempo. Não, você vai à academia e depois é um compromisso. Sim. Então, assim, você vai trabalhar todo dia, então você vai à academia todo dia. Você vai fazer uma atividade física, qualquer que seja. Tem que pensar como uma medicação preventiva, né? Isso daí é uma medicação preventiva. Ao momento que você ficar hipertenso, você vai ter que fazer um negócio todo dia, que é tomar o remédio. Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, eu sou neto e filho de diabéticos. Você é diabético? Provavelmente. Não vai não vamos deixar não. Depende. Quando? Quando? Vai depender de mim. Isso. É que a diabetes é uma doença democrática, né? Então, você escolhe. Você escolhe. Então, assim, vai depender de mim. Vai depender de você. Se vai ser aos 40, aos 50, aos 60. Até mesmo a hipertensão. Eu puxei da história do Muay Thai e foi exatamente isso. A Priscila também estava pelo histórico familiar, a pressão ali limítrofe, aí chegou a precisar tomar medicação no início ali, ficou até meio assustada por causa do histórico do pai dela, né, doença cardiovascular, e aí fomos buscar alguma atividade que ela gostasse, ela não gostava de ficar correndo, pedalar, não gosta, e aí a gente acabou achando a história do Muay Thai, que é uma intensidade, um aeróbico de alta intensidade, e onde a gente se diverte. Então, a gente vai estar junto, se diverte e tiramos o antipertensivo dela. A pressão dela, hoje em dia, é absolutamente normal e a gente sabe que aquilo ali, ela se cobra de fazer porque ela sabe que é um tratamento. É um tratamento. Hoje eu tinha uma paciente que estava tentando desmamar um antidepressivo. Eu até brinquei, assim, se eu fosse seu psiquiatra, eu ia exigir a tua frequência aqui na academia. A musculação é um ansiolítico e um antidepressivo incrível. Né? Melhora a sono, melhora a disposição. Então, eu acho inadmissível um paciente que quer levar a sério a sua saúde não fazer o exercício direito. Porque, como você falou, eu já escutei isso e a gente devia começar a praticar. A gente tem que escrever na receita. Isso é uma parte do tratamento. Né? Eu estou escrevendo, às vezes, nas costas da receita, mas a gente devia escrever na frente. Uma vez eu botei de brincadeira, mas realmente, isso aí de fato a gente deveria fazer. Eu botei brincando com uma amiga minha que foi lá consultar e aí queria remédio para emagrecer.
Aí eu falei, antes de mais nada, vamos com aqui, ó. Primeiro tratamento que você vai fazer são esses 2 aqui, depois a gente vai conversar. E aí escrevi dieta e treino 5 vezes na semana, de pelo menos 1 hora. Depois ela voltou, fazendo. Então é bem importante essa questão. Eu acho isso incrível. Essa parte do exercício tem que entrar e é aquilo que eu falo para o paciente, que quem escolhe o que quer fazer é criança, né? Adulto faz o que tem que ser feito e tem que fazer academia. Né? Musculação é a base de qualquer outra coisa. Se a gente Essa nossa conduta com os pacientes e com a família reflete em todos nós, reflete lá na clínica, nos nossos colaboradores. Você vê que todas as nossas colaboradoras lá são a Dani, Isso eu tenho orgulho de falar que a gente... Elas têm à disposição academia para poder fazer exercício. Todo mundo... Nutricionista, médico, 2 consultórios. se quiserem, os médicos. É só escolher a porta. Tem nossos suplementos lá, nossas coisas, né? Então, um ambiente... Trabalha com saúde. Trabalha não com só saúde. Eu acho que a próxima empresa que a gente devia abrir já é uma academia, hein? Aí, ó. É uma boa. Vamos abrir uma academia. Vocês estão quase 20 anos de mercado e de parceria, de sociedade. 4 anos de Bela agora no centro, a Clínica Nova, e daqui pra frente. Então, daqui pra frente eu falei, já tô com umas ideias novas aí, né? É que eu acho que a gente começou a gente veio de uma clínica muito grande. A gente precisou enxugar para a gente poder focar mais no que a gente realmente queria. A gente perdia muito tempo com administração. Com administração. Né? Administrativo. E às vezes, né, na época, o lugar que a gente queria um lugar mais adequado para o paciente, e a gente fez uma clínica pequena, né? Tanto que hoje eu tenho o meu consultório, vocês 2 dividem o outro, e ficou muito bom do jeito que tá, mas já tá faltando espaço para mais equipamentos, porque o tipo de medicina que a gente está fazendo hoje requer uma sala para nutricionista, né? Uma sala de bioimpedância, uma sala para você fazer um injetável. Então eu acho que a gente vai ter que melhorar e ampliar nossas instalações, né? Hoje a gente consegue ter uma cozinha para fornecer lanches saudáveis para os clientes, então dá para a gente melhorar cada vez mais, né? Eu acho que o paciente sair dali com uma experiência boa, né? Desde a entrada, na recepção do telefone, até o atendimento e o nosso atendimento, que é o último, eu acho que isso tem que ser cada vez melhor. Né? E a gente tem muito espaço para crescer ainda. Uma sala de treinamento funcional. Aí, ó, a academia que eu falei já pode ser um estúdio. Isso aí eu acredito que tudo depende de oportunidade. As coisas, quando tem que ser, claro, a gente tem que correr atrás, né? Mas o caminho vai se mostrar. Para que lado que a gente vai seguir. Vou esperar o Ivo resolver. Começar a empurrar. Começar a incomodar a gente. Eu vou esperar ele começar a incomodar. Achei um espaço de 350 metros quadrados. Né? Eu vendi uma sala de 450 agora, podia ter... Mas não era uma localização. Não era o lugar que a gente queria, não. Senão, até no início foi adquirido pensando numa clínica, mas é que hoje a nossa clínica está num lugar muito bom, o prédio é muito bom. A gente já fez, foi falar do paciente tudo. Mais alguma coisa, Dani? Manuela, alguma dúvida? Foi diagnosticado. Tenho até medo de perguntar, vai que eu descubro mais alguma coisa. É que da outra vez descobriu um lipedema aqui na gravação do lipedema. Essa foi uma história interessante. Você sabia dessa? Porque a gente tava, eu e a Luísa aqui fazendo o primeiro, acho que foi o primeiro podcast que a gente fez, com a Cris também, e com a Nicole. Daí a gente tava falando sobre lipedema e falando das características da perna e tal, e ela tava em pé aqui. E que eu tô falando que é da Manuela, que trabalha no marketing. E aí ela tava aqui escutando a gente, quando acabou a gravação, ela olhou e falou, eu acho que eu tenho lipedema. Deu uma semana, e depois ela foi no consultório, a gente realmente fez o diagnóstico, e agora eu tô feliz da vida que ontem ela postou um pratinho lindo, cheio de salada, dizendo que tava muito mais animada, que tava comendo melhor, mais disposta. O Caio, que é o marido, tá adorando. Tá tudo legal, Foi muito legal, foi bem interessante isso, né? Ó, muito bom, muito bom. Então, acho que é isso, né, pessoal? Vocês querem agradecer, fazer algum fechamento, né? Eu agradeço... Eu queria agradecer que a gente tá
já há muitos anos como amigos e sócios, mas esses últimos 4 nós ficamos, acho que, mais unidos ainda, cada vez estudando mais, né? Até brinquei com o Rafael que a gente não para de fazer curso, e que tem curso para mais uns 3 anos para frente, eu acho, se a gente quiser parar e só ficar vendo curso e estudando, a gente tem material para estudar. Espero que a gente sempre fique junto, que um ajude sempre o outro, que a nossa amizade perdure por muitos e muitos anos. E que isso se reflita sempre em qualidade. Eu acho que enquanto a gente tiver qualidade, atendendo com humildade e visando sempre o bem do paciente, isso que você falou da gente ver o resultado, para mim é o mais importante, né? O paciente dizer que melhorou, né? Até eu brinco assim, tá, mas ela falou, eu tô melhor. Tá, mas tá melhor pelo quê? O que você fez? Ah, para eu saber, né? Porque isso que deixa a gente mais feliz, né? Então eu acho que só agradecer a Deus e a todo mundo que está envolvido na clínica, inclusive vocês do marketing, que nos ajudam muito. E é isso aí. Acho que agradecer também as famílias e esposas, né, que abdicam do tempo com a gente, enquanto a gente está aí trabalhando, e não só trabalhando na clínica, como trabalhando pela melhoria, nas reuniões ali, reunião com a Dani, está sempre puxando a gente também sempre para buscar a excelência, né? Então, acho que agradecer aí a esposa, os filhos pelo tempo que permitem a gente estar lá trabalhando também por eles, né? E que o Rafael se junte a nós na parceria da pescaria, né? Isso. Próximo, o seu nome já tá lá. Já tá lá. Vai ser pro Araguaia, já tô te avisando. Vai ser fácil convencer, né? A gente vai ver se a Priscila... Vamos ligar pra Priscila pra ver se o Rafael quer ir. Então, vamos chamar, é mais fácil chamar ela pra ir pra pescaria também, junto. é. Pode chamar, vambora. Tenho certeza que ela vai se divertir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Então tá.